Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade. Este é o nosso programa de número 57. Este programa de número 57 pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e manifeste-se sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão, como dito, numa parceria entre a Câmara e a Universidade, que tem o propósito de aproximar a Universidade da comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar pela NET TV, canal 4, às sextas-feiras, com o nosso programa inédito, às 19h30. E as reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, às 19h30, e quarta-feira, às 20 horas, e assim começamos. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui contigo novamente. Igualmente. E hoje nós recebemos o Luciano Delmondes de Alencar, nosso ex-aluno. É um orgulho muito grande te receber aqui. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço, é uma satisfação retornar a casa. É sempre uma satisfação muito grande retornar àquela universidade que a gente tem um carinho muito grande e participar desse projeto, que é um projeto sensacional de extensão. Eu acho que esse projeto aqui, ele cumpre essa função um pouco de quebrar um pouco os muros da universidade, que é uma coisa que antigamente existia bastante, né, da ciência, ela ficar restrita aos muros da universidade. Eu acho que parabenizo, inclusive, a iniciativa. É um projeto sensacional e que mostra, então, para a comunidade o que de fato acontece dentro da universidade. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, perdão. Isabela, comecemos com os nossos destaques da semana com você. Vamos lá. Bom, o destaque da semana é um destaque que eu não gostaria de dar, né? Infelizmente, não gostaria de falar, mas nós tivemos um evento aí de grandes proporções, né? Um desastre ambiental aí para o nosso país muito grande. Foi o que ocorreu em Mariana, em Minas Gerais, que é o rompimento aí de barragens, de rejeitos, né, de minérios. É importante que se diga que essas barragens até então não tinham apresentado problemas e para a empresa que é responsável, que faz parte aí de um consórcio com a Vale do Rio Doce, estava tudo tranquilo, né? Foi algo que nunca foi cogitado como um problema para a região, né? Nós temos agora o Rio Doce praticamente morto. Hoje eu estava vendo a ministra, que é minha xará, Isabela Teixeira, falando, a ministra do Meio Ambiente, que são coisas para começar a ver uma recuperação em 10 anos. Eu acho muito difícil a gente ter uma previsão, né? Porque nunca se viu um dano ambiental como esse, nunca. Né? Nisso nós fomos pioneiros, né? Então, a gente não tem ideia de como o rio pode ou não se recuperar, porque foram muitas nascentes soterradas, né? A quantidade de entulho é imensa e, além disso, a quantidade de produto tóxico lançado, né, que a princípio foi dito que não havia, né? E depois, lógico, pelas análises, até eu estava vendo um laudo que saiu, a quantidade de metais pesados que foi lançada é 1 bilhão, chega a 1 bilhão percentual acima do que é permitido por lei. Então é uma coisa assim absurda, em níveis, né, absurdos. E agora nós temos mais 2 barragens na iminência de também estourarem. Inclusive se tiver chuva na região é um indicativo, porque você aumenta aí o potencial a quantidade, né, de elementos ali que estão contidos, então isso pode estourar a qualquer momento também. E aí eu não tenho nem ideia do que vem pela frente, da quantidade de cidades atingidas por esse desastre, né? Acho importante a gente frisar, porque muitas pessoas muitas vezes vêm dizer que é importante que a gente privatize tudo, porque as empresas privadas são excelência, né, em trabalhos e elas têm responsabilidade. A gente percebe que não é bem assim, né? Não quer dizer que porque algo é público, ele é de péssima qualidade, nem algo que é privado, ele está isento, né, de cometer crimes assim terríveis, né, como a gente está vendo, né? Acho muito triste o que aconteceu.
e temos que ficar em cima, né? Algumas, também vi muitas críticas ao IBAMA em relação ao valor da multa, mas essas multas estão congeladas desde 98, né? Então essas multas, quem tem que votar para que elas aumentem, a gente sabe que o nosso legislativo, né, ele teria que fazer alteração nessa lei, e infelizmente eu não vislumbro perspectivas de que isso aconteça, porque pelo menos metade do Congresso Nacional foi financiado pela Vale na sua campanha, né? Que interesses essas pessoas que infelizmente têm demonstrado para a gente que colocam interesses individuais acima dos interesses coletivos têm em mexer nessa legislação, né? Então não vejo muitos prognósticos positivos aí não para frente. Com relação a esse desastre, eu li em algum lugar, ouvi, não lembro agora, que é um dos maiores do mundo ligado à mineração. Né? Sim. Quer dizer, e numa região densamente habitada do país, né? Que vem causando um estrago para diversas cidades de mais de um estado. Né? Um negócio impressionante. Com relação à privatização, eu abriria um parênteses com relação ao que você disse, porque eu sou adepto, eu sou simpático à causa, mas eu olho com muita parcimônia, né? Eu acho que nós não temos no país um modelo de regulação, né, onde permita uma disputa muito igualitária, né? Nós não temos igualdade de oportunidades, o que de certa forma restringe, de modo tal que, no meu entendimento, se houver um processo nessa direção, que eu sou simpático, reitero, ele tem que ser feito com muita parcimônia para evitar monopólios exagerados ou a falta de regulação, conforme eu disse. Muito bem? Podemos seguir? Podemos. Mais algum detalhe, não? Não, eu só ia dizer que assim, Sim, não é ser contrário ou ser a favor sim. a questão da privatização. A questão é que muitas vezes se coloca isso, que o fato de ser uma empresa privada, claro, ela tem maior responsabilidade, entendeu? Com essas questões. E eu acho que isso vem mostrar que as coisas não funcionam dessa forma. Não necessariamente. Né? Entendi. Ok, vamos para os meus destaques da semana. Eu gostaria de comentar sobre dois mais especificamente. Na verdade, um deles aqui eu vou emendar em vários para economizar o nosso tempo, tá certo? A nossa crise, para variar, eu vou falar da nossa crise, né? Eu quase não falo sobre ela aqui no nosso programa. E uma das coisas que nós temos debatido aqui é quando sairemos, né? E como sairemos, né? E foi feita uma pesquisa por um importante partido político do país que perguntava quem seria a nossa liderança para nos guiar nessa saída da crise, perguntando a várias pessoas, né, a respeito disso. E 65% das pessoas votaram no Papa Francisco para nos tirar da crise. O que nos preocupa muito, então, quer dizer que só Jesus salva, né? Muito nos preocupa. Os nossos políticos tradicionais ficaram na ordem de 3% a 5%, quer dizer, o Papa ganhou de lavada aí, e agora nós precisamos ver como é que nós vamos sair para trazer o Papa aqui e resolver esse problema. Mas voltando aqui para a terra, né? Um importante banco brasileiro, também fez um trabalho sinalizando quais seriam os caminhos na concepção deles, e eles disseram o seguinte, que o nosso PIB para 2015 ficaria em menos 3,2%, 2016 menos 2,5%, e que a economia ela encolheria trimestre a trimestre no próximo ano, até setembro de 2016, e no final do ano fica estagnada, onde nós teremos uma inflação em 2015 de 10,1%, e em 2016 de 7%, que são números preocupantes, indicando que ainda vamos levar bastante tempo para resolvermos esse nosso problema tão sério que nós estamos vivendo, tá certo? Assim, eu acho que uma coisa que é bom a gente deixar registrado, que crise faz parte do sistema capitalista, né? Não existe capitalismo sem crise, né? Então, crise econômica é algo que vem e volta e não está só o Brasil nisso, né? A gente percebe que isso acontece no mundo todo, assim, a gente viu ocupando a mídia por mais tempo alguns locais da Europa, como a Grécia, por exemplo. Não é porque não falam mais da Grécia que a Grécia saiu da crise. Né? Então, não é porque não falam mais da Rússia que a Rússia saiu da crise. Não é porque... Né? Então, essas questões são importantes. Então,
Eu acho que às vezes as coisas são colocadas de uma forma como a gente estivesse realmente tendo que ter uma visão do inferno, né? Eu não chego nessa, né? E acho que existem caminhos, né? Infelizmente, falta realmente postura e falta uma união nacional. Nós não temos, né? É uma briga, não é um cabo de guerra que um puxa de um lado do outro, são vários, né? Assim, eu fico pensando numa ação vetorial aí que, entendeu, se puxa para vários lados e por isso não se caminha, né? Se a gente realmente tivesse conseguido uma união nacional para votar o que era necessário, para realmente o executivo também tomar medidas mais interessantes, entendeu? A gente teria mais diálogo e com diálogo a gente conseguiria resultados melhores. Infelizmente fica nesse cabo de guerra. Agora, sobre o Papa, né, o que eu digo? A nossa crise é muito mais moral do que política e do que econômica, né? Então, eu acho que as pessoas sentem isso. Então, quem poderia, uma figura idônea, né? Quem seria, né, e tal. E mesmo que a gente não tiver aí, eu tenho a plena convicção que até pessoas que não são católicas acabaram votando no Papa, porque ele uma figura, né? Carismática. É uma figura aí, tem se colocado como uma liderança religiosa importante, né? Então, eu acho ainda essa questão do Papa muito pertinente, por exemplo, quando a gente vê que hoje a gente tem uma crise política de representatividade de fato, né? E muito me chamou a atenção essa semana quando o nosso governador disse que as ocupações das escolas eram um ato político e por isso deveriam ser desmerecidos. Então, na verdade, é uma desmoralização, o próprio governador do estado desmoralizando a política como sendo algo que tem que ser, não pode ser dado o devido valor. E, na verdade, é um ato político, extremamente político. Aí a gente pode, um outro programa, debater os méritos ou não disso, né? Claro. Mas ele reforçando ainda isso, porque o Papa, ele não é uma figura, ele é uma figura política, mas na concepção das pessoas, ele é uma figura santificada. Então, na verdade, eu acho que essa pesquisa, ela nos traz um ponto muito importante, que é a crise da representatividade e a crise da política que a gente enfrenta hoje no Brasil, né? E que é muito engraçado que os próprios políticos reforçam isso, né? O governador fazendo isso. É algo para a gente começar a se pensar, afinal de contas, a quem serve essa crise política e a crise da representatividade? Claro. E eu gostaria de rapidamente usar como destaque para nós aqui os atentados na França, né? Não poderíamos deixar de falar, dada a importância, a dimensão daquilo que aconteceu. Parece que eu estou vendo passar um filme na minha cabeça com os atentados de 2001, quando a França, o país do iluminismo, né, um dos berços da democracia, começa a propor determinadas restrições que preocupam o mundo inteiro, porque essas restrições, à medida que elas foram praticadas no passado recente, não promoveram resultados esperados no que tange a diminuição de atentados pelo mundo. Os atentados, na verdade, foram combatidos de outra forma, de formas convencionais, e não, por exemplo, bisbilhotando contas de e-mails de pessoas pelo mundo afora. É uma grande preocupação sobre os direitos individuais que poderão ser cesseados. Existe naturalmente nesse momento, onde a racionalidade não está sobrepondo, né? A emotividade é que está na crista da onda por termos recentemente ter acontecido recentemente esse episódio, faz com que essas autoridades busquem determinados instrumentos de restrições. Isso preocupa. Agora, a crise na Síria passa necessariamente pela estabilização. A estabilização depende se o Assad vai ou não ficar. Precisa combinar com o Estado Islâmico. Precisa derrubar o Estado Islâmico. Só se derruba o Estado Islâmico numa ação por terra. Ninguém quer pagar esse preço porque envolve custo, complexidade, tempo e vidas. E quem garante que depois que tudo isso estiver feito, Síria estável, depois de 10 anos, 20, 30, esses grupos migrem para outros países onde a democracia é tênue, onde a estrutura organizacional é tênue e continuaríamos os mesmos problemas. É algo que fica para pensarmos a respeito. Eu acho importante a gente pensar que, assim, esses atentados não aconteceram só na França, né? Por exemplo, o continente africano tem sofrido fortemente com esses grupos extremistas. A Índia teve também. Isso, e o destaque que a mídia dá é muito seletivo, né? Então,
e a indignação das pessoas ser seletiva é uma coisa que me deixa indignada também, né? Uma outra questão que eu acho que é importante, que os países, lógico, sempre você vai culpar o outro, né? Pelo que aconteceu. Eu não vi até agora a França fazer uma autoanálise, nem os Estados Unidos fazerem uma autoanálise do porquê eles estão sendo atacados, né? Então, o que representa, que modelo eles impõem ao mundo que provoca esse tipo de coisa, né? E isso não sei se a gente vai ver algum dia acontecer. Quem fornece arma para esses grupos? Né? A gente sabe, os Estados Unidos são o maior fabricante de arma do mundo, né? E essas armas chegam a esses rebeldes, né? Então, vender arma eu posso, mas eles não podem me atacar. É uma coisa, né, que parece meio estranha, assim. Eu ia até indicar um filme, não sei se vocês já assistiram, que chama O Senhor das Armas. Não. É um filme que vale a pena, que discute muito bem essa questão. Então, eu acho que fica aí a dica para o pessoal de casa, assistam, que dá para a gente ter uma outra dimensão também da guerra. Ainda nesse ponto, eu queria ressaltar justamente esse fundamentalismo religioso, né? E aí trazer um pouco isso para a nossa vida cotidiana, né? Porque por mais que isso pareça extremamente distante, a gente vive hoje dentro das nossas instâncias democráticas, dentro do Brasil e dentro das nossas organizações públicas e privadas, um fundamentalismo religioso que talvez não tragam proporções catastróficas como o Estado Islâmico, mas que diariamente matam e cerçam direitos das pessoas. Sim, sim. A questão da diferença, da discrepância social na França, por exemplo, se manifesta dessa ordem, porque a maioria dos sujeitos que atacaram, inclusive, são de nacionalidade. Já aqui no Brasil, a nossa discrepância social se manifesta através de violência urbana, né? Ou da saúde, né? Muito bem, podemos seguir? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber o Luciano Delmontes, desculpa, Luciano, de Alencar. Ele é ex-aluno nosso, formado em bacharelado em agroecologia aqui no campus Araras, da UFSCar. Ele atualmente faz mestrado em agricultura tropical e subtropical no Instituto Agronômico de Campinas, na área de genética, melhoramento vegetal e biotecnologia. Ele vem falar hoje para nós sobre hortipaisagismo e hortiterapia. Luciano, muito obrigado pela tua presença. O que é hortipaisagismo e hortiterapia? Eu é que agradeço o convite, professor Josivaldo, Isabela. Na verdade, esse é o conceito, professor, que eu venho trazendo ele um pouco desde a graduação aqui, né? Então, eu fiz uma revisão, tenho uma revisão bibliográfica sobre o que é o hortipaisagismo e aonde isso se insere, né? Na verdade, a proposta desse tipo de paisagismo é um paisagismo um pouco diferente do que a gente está habituado a ver nos nossos grandes centros urbanos, né? Que é um paisagismo extremamente visual, né? De contemplação, muito presente em espécies exóticas e de pouca funcionalidade. Então, hoje, de forma geral, a gente tem projetos paisagísticos que eles cumprem apenas uma função visual ali, de contemplação visual. E essa proposta, a proposta do hortipaisagismo, ela se encaixa dentro da proposta de paisagismo funcional. O paisagismo funcional é aquele que, além de ter uma contemplação visual, ele tem também outros tipos de funcionalidade, como, por exemplo, o hortipaisagismo. Você tem a interação homem-natureza ali de uma forma muito mais próxima, de maneira tal que dentro dos projetos paisagísticos você inclui então ali alguns elementos que podem ser consumidos, por exemplo, cultivados. E isso é muito importante porque linka com outro tópico, que é a hortiterapia. A hortiterapia, ela é o cultivo de hortas enquanto terapia. Isso parece um pouco místico e tal, mas o Instituto Americano de Psicologia, eles fizeram uma pesquisa ainda há bastante tempo, 10 anos atrás, em 95, e constataram que a hortiterapia ela tem um papel fundamental na recuperação de doentes, principalmente porque eles liberam endorfinas, aquele famoso hormônio da felicidade, né? Aquele hormônio que a gente tem depois de fazer algo que a gente gosta e tal. E os pacientes foram submetidos ao tratamento com hortiterapia, que ficavam diariamente ali dentro dos hospitais cultivando alguma coisa e tal, eles tinham uma resposta melhor de recuperação, justamente por essa liberação de endorfina e também, como a endorfina libera e dá uma sensação de saciedade,
a recuperação do paciente ela é acaba sendo mais rápida, né? Mais rápida. Nos dois casos seria uma aproximação das pessoas com a terra, né? Sim. É um resgate, né? Vamos pensar Exatamente. assim, né? Então, acho que esse retorno, né? Esse mexer com a terra, ele realmente, além de, acho que aguçar a memória, né? Ele tem essa questão de você descarregar uma energia, né? Que está ali acumulada, né? E trabalhar isso de uma outra forma. Que espaços, Luciano, isso poderia ser utilizado? Assim, onde a gente poderia fazer uma horticultura? Exatamente. A gente tem hoje alguns projetos grandes de paisagismo em que eles colocam a horta como um espaço que... Então, assim, você tem um paisagismo, aí tem um espacinho da horta ali. A proposta do hortipaisagismo é um pouco diferente, porque as plantas cultivadas, elas vão fazer parte daquele projeto. Elas não vão ser inseridas ali num bloquinho, dentro de um quadradinho, aqui é a sua hortinha e o paisagismo. Não, eles vão fazer parte de todo o contexto. De maneira tal que, em vez de um pinheiro, por exemplo, a pessoa plante uma árvore frutífera e ela compõe aquele projeto e também gera um produto alimentício, como, por exemplo, uma fruta. Ou você pode, em vez de colocar aquele amendoim forrageiro que a gente vê bastante, sim, e tal, sim, a gente colocar uma erva aromática, por exemplo, que você tem que podar, só que você não pode jogar fora, você pode e faz um chá, por exemplo, né? E respondendo a sua pergunta, isso cabe tanto em macro paisagismo, não paisagismo macro de parques e arborização urbana, quanto em pequenos espaços, até dentro de apartamentos, né? Se a gente pensar hoje que essa questão da hortiterapia, ela pode se dar ali dentro de pequenos vasozinhos de temperos e tal, que a pessoa tem ali dentro da sua casa esse cuidado diário e que já possibilita, então, essa liberação da endorfina e, consequentemente, alimentos mais saudáveis ali dentro da casa das famílias. Entendi. Para o pessoal que está em casa, seria o princípio de se ter mais do que o aspecto estético, não é isso? Exatamente. Ter o aproveitamento desse jardim, vamos dizer, desse espaço para a produção de algo comestível, por exemplo, e aromático, etc. É isso, né? Exatamente. A combinação de aspectos estéticos e comestíveis, vamos dizer. Sim, inclusive, quem estuda paisagismo, então, o paisagismo é composto de vários estratos, né? Então, você tem o estrato arbóreo, o estrato arbustivo. Esses estratos, eles podem ser feitos com plantas que eu no artigo chamo de plantas de interesse alimentício, né? Então, começar a inserir essas plantas dentro desse contexto. E um outro tópico que eu acho que é importante trabalhar é fazer um pouco o que o Buller Marx fazia, que é colocar plantas nativas, né? De maneira tal que essas plantas, elas não só vão servir como alimento para a pessoa que está cultivando ali, mas também para as aves e tal, para os insetos, em geral, que vivem nessa região, né? Além de ser também ali hoje a gente pensar nessas cidades cada vez mais concretizadas, né? Cada vez mais cheias de concreto, cada espaço verde que a gente tem, ele passa a ser ali um corredor verde de acesso também às margens da cidade, onde a gente tem o verde mais amplamente distribuído. É interessante que assim, a gente perdeu um pouco disso, né? Porque eu lembro muito assim de infância nas casas das minhas tias, por exemplo, jabuticabeira era algo assim essencial, tinha que ter, né? Na casa de todo mundo, goiabeira também tinha que ter uma no quintal. E depois elas faziam doce, faziam licor de jabuticaba, né? Juntava a família na época que dava, assim. E eu tenho excelentes lembranças disso, né? Além disso, eu tenho visto muito em grandes metrópoles, isso principalmente um movimento na Europa, de alugar, né, alguns terrenos centrais para que a pessoa vá lá e faça a sua plantação, né? Então, elas chegam, elas cultivam e aquela área é dela, né? Assim, como se ela fizesse um aluguel de uma área central, assim, perto de um parque da cidade, depois ela vai lá e colhe, leva o produto para casa, né? Não sabia disso. Aqui no Brasil a gente tem um pouco disso em São Paulo, né? O que eles chamam de movimento das hortas urbanas, né? E é um pouco desse resgate também, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente, às vezes, poucas vezes para pensar, né? De onde vem esse alimento que eu estou comendo, né? Às vezes o alimento vem do Chile, né? Mas, pô, né? Ou mais próximo aqui, mas vem, sei lá de Ilha Solteira, por exemplo, né? Então, qual é a questão da sustentabilidade, o gasto energético, né? De transporte para esse alimento chegar até a gente
sendo que muitas vezes a gente poderia fazer esse tipo de coisa, por exemplo, cultivar ali mais próximo da gente. Né? Legal. Inclusive essas plantas, elas podem ser cultivadas em vasos, essas árvores frutíferas, né? Então a gente vê jabuticabas florendo, dando frutos em vaso. Cítrus, por exemplo, a gente tem cítrus enormes, cheios de laranja em vaso. Então isso também para adequar um pouco essa realidade, por exemplo, dessa verticalização, de cultivar em pequenos espaços. Era isso que eu ia perguntar. Quais são dá exemplo de algumas das plantas que são utilizadas nesse processo, né? Então, na verdade, diversas plantas podem ser utilizadas, professor. Tanto essas mais convencionais, que a gente já está habituado, como também as chamadas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Tivemos até um programa aqui sobre isso. Inclusive eu assisti com a Maria Angélica, muito legal, que é justamente isso, né? São plantas muito mais adaptadas, porque eram as plantas que também muitas vezes são chamadas de plantas daninhas, que elas são muito mais adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, e que elas vão de uma maneira muito menos intensiva no processo de cultivo. Essas plantas, elas têm beleza estética e beleza alimentícia também, né? Funcionalidade. Então a gente pode usar diversas plantas dessas. Para citar algumas, os citros, dessas que não são nativas, né? Mas citros, a jabuticaba é uma planta que ela vai no vaso muito bem, desde que você, há um período estabelecido de ano, você tem que fazer uma poda radicular e tal, mas ela vai em vasos tranquilamente, produzindo citros também. Dentro desses projetos pequenos, a gente pode colocar alface, o que é interessante, porque quando a gente compra um alface, ele vem inteiro, então a gente tem a necessidade de consumir aquilo rapidamente. Né? Quando a gente cultiva, você vai tirando ali aquela parte que lhe interessa, de maneira tal que você pode, depois de um tempo, ele começa a amargar, né? Mas dentro daquele período ali, antes de ele começar a ficar ruim para o consumo, você pode ir consumindo ele com menos intensidade do que você comprar um monte e sempre fresco, né? Eu vou perder. Isso é outra coisa. Eu tenho um problema seríssimo com cheiro verde, porque eu gosto muito, né? Mas rapidamente estraga e não dá para usar em toda a comida, né? Então E plantar é fácil, né? E plantar é fácil. Em casa eu tenho, sempre uso, assim, toda refeição eu falo, vou lá pegar um cheirinho verde. Manjericão também. Manjericãozinho, fazer um molho pesto, assim, vai super fácil também, né? Mas legal. Mas isso é um processo que ainda está muito no começo, pelo país afora? Ou existem outros países que já fazem isso com uma prática maior? Como é que está essa situação? Olha, se a gente colocar, então, hortiterapia no Google, a gente vai ver uma série de sites, uma série de informações, principalmente da Alemanha e Holanda. Então, assim, lá isso é muito, existem associações nacionais de hortiterapia, é algo bem estabelecido, assim. Os próprios hospitais, eles têm espaços verdes dentro dos hospitais para poder possibilitar o doente, aquele contato ali, se ele não puder tocar na terra, mas só o fato de ele ver, sentir o cheiro, isso já estimula uma recuperação mais precoce. Aqui no Brasil, eu acho que isso ainda é pouco explorado, tanto o hortipaisagismo quanto a hortiterapia. O hortipaisagismo, ele começa a se desenvolver com alguns projetos, eu tenho acompanhado alguns projetos de alguns paisagistas, mas nessa concepção assim, a gente tem um mega projeto e tem um cantinho aqui, então vamos colocar aqui uma madeirinha, aqui um dormente e aqui a gente faz uma horta, né? De maneira que a horta ela fica sendo meio que isolado do processo. Eu ainda não tenho visto nenhum projeto de hortipaisagismo grande assim que fala assim, ó, isso aqui compõe todos os estratos, todos os requisitos técnicos de um projeto paisagístico e que ainda assim tem plantas ali de interesse alimentício, seja para cultivo ou para distribuição com os colegas, né? Que até essa questão da aproximação, né? Claro. Tem um texto muito legal do Cortella, que ele fala da despamonhalização. Já viram esse texto? Não. É muito legal. Inclusive, eu não vou lembrar de cabeça, mas convido a quem puder procurar. Ele falava que as tias se juntavam para fazer a pamonha, exatamente, né? Aquela coisa de comunidade. E aí, hoje, a gente não planta mais milho, ninguém mais se reúne, né? Porque ninguém ama pamonha. As pessoas amavam aquela reunião, aquele processo de debulhar o milho, de ralar e tal, que é o processo de aproximação das pessoas, né? Então, na verdade, eu acho que as pessoas que procuram esse tipo de projeto, as pessoas que procuram uma aproximação com essa realidade, né? Com essa realidade do homem-natureza e homem a homem também, né? E mulher a mulher também, né? Essa aproximação de contato mesmo, que eu acho que tem se perdido com esse crescimento acelerado, econômico e dessas megalópolis que nos colocam dentro de uma linha de trabalho, às vezes, que nos inviabiliza de ter esse tipo de contato.
Se não me engano, Cuba tinha um projeto mega que era de hortas comunitárias, né? Que em todas as cidades tinham. E eram hortas que serviam ao bairro, né? Então ia toda a população num determinado período, faziam um mutirão, plantavam junto. Depois, na época de colheita, isso era distribuído também com a população, isso é muito bacana. Assim. Hoje eles amam uma Kombi, né, que passa gritando, pamonhas, pamonhas, pamonhas. Piracicaba. Luciano, chegamos ao final do nosso programa, foi um prazer muito grande te receber aqui, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui de novo, um prazer revê-los, um prazer estar aqui em Araras novamente, a cidade que eu gosto muito. E pretendo retornar em breve. Claro, uma outra oportunidade, talvez aqui no nosso programa mesmo. Pô. Sim. Obrigado. Isabela, foi um prazer. Nos vemos em breve, eu espero. Ah, com certeza. Tá bom? Estamos aí. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul.